Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou acabar falando com vocês justamente sobre o sexto episódio da Casa do Dragão. É um episódio muito interessante porque ele nos apresenta justamente os personagens que foi introduzido desde ali do primeiro momento da série e que agora eles têm 10 anos a mais, né? Houve uma passagem de tempo na qual a própria Rhaenyra, que é nos mostrada ali principalmente no começo, ela acaba justamente estando em trabalho de parto do seu terceiro filho homem. A gente pode fazer até um paralelo com a sua própria mãe, que acabou morrendo justamente tentando dar à luz ao seu irmão, o seu primogênito, o primogênito de Viserys I, e que acabou morrendo justamente por uma escolha moral ali do próprio Viserys, uma cena grotesca, né? Diferentemente de sua mãe, ela teve justamente um parto normal e ela acabou dando à luz justamente ao seu terceiro filho, na qual é chamado de Joffrey pelo próprio Leonor, né? Que acaba escolhendo esse nome justamente por uma referência ali lógica referente ao casamento que acabou o Sir Criston Cole matando o próprio Joffrey, né? Uma situação que eu achei um pouco tanto estranha é que ele acabou matando justamente o Joffrey e não houve punições severas ou algo do tipo em relação ao próprio Sir Criston, né? Porque, lembrando, nesse episódio é nos mostrado justamente que após o Sir Criston ser agredido justamente pelo aquele que é o amante da Rhaenyra e ele não aguentando justamente naquela disputa entre os Targaryenos verdes da Alicent, os filhos da Alicent e os filhos da Rhaenyra, acaba que há um jogo de poder ali entre o Sir Criston Cole e o outro sujeito que é nos apresentado como os pais desses meninos que não são filhos legítimos do próprio Laenor, né? E o Sir Criston Cole, ele acaba justamente provocando o cara vai lá, mete cacete nele, e depois há umas punições. E eu fiquei me perguntando quais foram as punições do próprio Sir Criston Cole, porque ali no final do quinto episódio acabou que me mostrou que ele acabou matando o Joffrey. Ele deu tanta porrada no Joffrey que abriu um buraco na cabeça do cara, né? Ele deformou a cabeça do cara. Então, eu fiquei me perguntando quais seriam justamente as punições referentes a um crime como a morte, né? Se ele mesmo acabou sofrendo uma agressão e houve punição para o próximo, para ele não houve punição só porque ele acabou indo para o lado da Alicent, da própria rainha. Então eu queria que tivesse justamente uma justificativa para isso, coisa que não teve. Agora, o que é nos apresentado nesse primeiro momento é justamente o Sir Criston Cole, que ele está do lado da Alicent, ele vive agora justamente com um ranço enorme da própria Rhaenyra e de seus filhos, né? Ele tá parecendo um ex-amargurado porque tomou um pé na bunda. E o que acontece agora é que toda aquela honra, aquele trabalho de honra que a gente vinha durante os 5 episódios, na qual o Sir Criston Cole era aquele homem honrado, sempre em dúvida da honra, ele acaba se tornando um cara amargurado, que justamente tem muitas opiniões, um tanto quanto indecentes em relação à própria Rhaenyra, tanto que é advertido pela própria Alicent, porque é uma questão um tanto quanto interessante da própria Alicent, a relação que ela tem com a Rhaenyra, que é uma relação meio tóxica, até porque ela não deixa o próprio Sir Criston Cole ofender a Rhaenyra, mas ela não gosta da Rhaenyra e ela não quer que ela ascenda ao trono. É um tanto quanto interessante isso, né? Ela se importa quando alguém ofende a própria Rhaenyra, mas ela acaba não liga tanto assim pra Rhaenyra. É um tanto quanto estranha essa relação, mas muito interessante, porque após o quinto episódio ali, e após ela declarar guerra, entre aspas, né, e agora a própria Alicent só viver vestindo verde, fica muito claro justamente que a Alicent, ela vai se tornar uma grande Cersei, né, comparando assim, porque ela vai dar o foco principalmente para os seus filhos, né, assim como a Cersei deu, só que diferentemente da Cersei que fazia tudo, né, e justificava tudo, né, a própria Alicent, ela vai ter uma construção de personagem muito interessante, na minha opinião, ainda mais do que a própria Rhaenyra, porque todas as causas, as coisas que vai acontecer dentro da coroa por sua causa, né, ela vai ter uma construção de personagem até o ponto dela entender
que vai se justificar, tudo vai se justificar, né? Porque isso fica muito evidente quando aquele mestre dos sussurros, né, que acabou arrancando a língua daqueles caras e depois mandou justamente ele explodir ali ou tacar fogo em Harrenhal, né? Fica muito claro justamente que ela não queria aquilo, que ela não queria matar ninguém, ela não queria causar a destruição desse local. Só que acaba que você tem que tomar métodos e meios justamente, né, para você conseguir aquilo que você almeja. Então, eu acredito que com o tempo ela vai se tornar um pouco de Cersei, mas vai ter uma longa jornada para até ela entender justamente que você tem que fazer de tudo para justificar, né, as suas ações, que é algo que é muito interessante, que a própria Cersei não tinha essa construção, porque a Cersei ela era fanática, ela era manipuladora desde sempre, né? Ela não teve essa construção da própria Alicent. E agora com seu pai, o Otto Hightower, ele voltando justamente como mão do rei após justamente o acidente de Harrenhal, fica muito claro que essas jogadas, essas questões dentro da própria coroa vão se acentuar pro lado da Alicent, né? Na minha opinião, a Alicent é um personagem muito mais interessante do que a própria Rhaenyra, porque a Rhaenyra, o que foi mostrado até agora, né, que ela ela tem o direito à coroa, sim, mas a grande questão ali é que ela me mostrou ser uma monarca mimada, na qual ela não aceita justamente o patriarcado, né? E com razão, porque ela era uma besteira, mas na minha opinião, né? Ela justamente parece uma menina mimada que quer ir contra o pai, que ela quer justamente ter um monte de diamante, assim como os reis e senhores tinham antigamente, né, onde tinha vários filhos bastardos, como o próprio Robert no Game of Thrones, ele tem um monte, né, isso fica bem claro. E só que dentro disso, ela quer justamente ainda manter as aparências ali junto com o próprio Laenor. O Laenor, que é um personagem super interessante, porque mostra que ele não tem interesse nenhum na própria coroa, só que por ele não ter interesse na coroa, a Rhaenyra, por mais que ela seja casada, ela tem um sentimento muito vazio, na qual ela não pode se apoiar em ninguém, porque o seu próprio pai, o Viserys I, está sendo controlado pela própria Alicent, uma Alicent muito mais fria, muito mais calculista, na qual ela se impõe muito mais, ela parece ter opiniões muito mais fortes, diferentemente daquela garota que foi nos apresentada nos primeiros episódios, que demonstrava ser muito inocente e muito sujeita à manipulação, até porque ela foi manipulada pelo seu próprio pai, justamente a cortejar o rei, e agora ela mostra justamente uma frieza muito grande, até em relação ao Viserys I. Viserys I, que no episódio que eu gravei em relação aos 5 primeiros episódios na Casa do Dragão, eu deixei muito bem claro que ele é um personagem muito interessante, porque diferentemente de todos os outros reis apresentados, ele nos mostra justamente um rei isentão, na qual a construção de personagem dele e as metáforas em volta dele são muito interessantes e coerentes junto com o personagem. Tanto a metáfora justamente do rato, quando ele, na cena na qual ele tá justamente beijando o anel de sua antiga amada que acabou morrendo no parto, né? E os ratos significa que estão circulando ao redor dele e ele não faz nada, né? Porque ele é isentão, ele não é bom nem mal, ele não é um Joffrey e ele não é um Robert, né? Para se importar justamente com essas questões, né? E também a outra referência, a outra metáfora ao próprio Trono de Ferro, na qual ele tá se machucando, né? Ele acaba ficando doente justamente por causa disso, não doente exatamente, porque há uma teoria rolando aí na internet, na qual os Targaryenos eles não ficam doentes, mas ele tem uma condição ali na qual as partes do corpo dele ficam apodrecendo, né? Eu acho referente aos machucados que ele tem justamente no Trono de Ferro, que é um tanto quanto curioso, porque ele está se machucando com com os próprios antepassados deles, com o próprio patriarcado dele, sabe? Então, aquela cultura que ele tem tá o próprio machucando, e por mais que ele acredite que o que ele está fazendo é o bem, né? Agora, nesse momento, é nos apresentado um Viserys I que não tem mais tanta certeza disso, e que no futuro, após a sua morte, né, justamente vai deixar tantas marcas profundas nessa família, né, justamente pela falta de escolha e pela falta de mão dele, que acabará sendo a ruína da sua própria família.
né? Um outro personagem, agora lembrando do Viserys I, é o seu próprio irmão, o Daemon. O Daemon agora nos mostrado com uma família, com a própria Laena Velaryon, né? Laena Velaryon, que é uma pena porque ela acabou morrendo muito rápido, na minha opinião. É um personagem extremamente interessante, na minha opinião, né? Mas que acabou morrendo por uma questão ali de própria metáfora, na qual o Daemon, diferentemente do próprio Viserys I, ele acaba deixando claro que a escolha justamente da Laena de dar o parto ao seu terceiro filho, a escolha seria dela, porque é uma escolha moral ali e ela teria que escolher justamente dar a sua vida ou dar a vida do filho, e ela acaba escolhendo a vida dos dois, né? Porque ela não conseguiria viver com o peso justamente de matar o seu filho ou de ser morta para ele, né? Então ela acabou decidindo morrer pelos dois, justamente, e ela pede pro seu dragão, o Vhagar, né, acabar justamente matando ali os dois. Uma cena muito pesada, mas muito interessante também, né? Porque é uma referência àquilo que ela já tinha falado, que ela gostaria de morrer justamente como uma montadora de dragões, né? E um pouco do desejo dela acabou morrendo, né, justamente com o cuspido ali, o bafo de fogo justamente do próprio Vhagar. Então achei muito interessante até a própria construção do Daemon, porque diferentemente do Daemon do passado, esse Daemon é nos apresentado como um Daemon, como um pai amado, sabe? Ele era muito gentil com a sua filha, mas ele destratava a outra filha, né? Justamente para ela não ter conseguido ali chocar o ovo do dragão. É uma relação muito interessante. Eu quero ver como é que eles vão desenrolar essa relação, principalmente porque agora ele vai ter que cuidar das meninas sozinho e provavelmente o dragão, o Vhagar, ele vai acabar indo justamente para a menina que não conseguiu chocar o ovo. Eu tenho quase certeza disso, né? Eu tenho essa premonição que eu acho que vai fazer sentido, que vai ser uma grande construção para a própria personagem da filha dele, na qual ela é repreendida pelo pai, ela é esquecida pelo pai, e depois ela vai conseguir justamente ter ali uma parte da mãe dela junto com ela, que é o próprio dragão dela, e que é o maior dragão representado ali, né? Diga de passagem ali, os efeitos especiais muito, muito bem feitos, né? Outra questão interessante é a própria relação que acaba nos apresentando da própria Rhaenyra em volta com seus filhos, ou os filhos delas em volta justamente com as outras pessoas do reinado, porque a Rhaenyra, ela não se sente confortável em relação a nada ali, tanto que no final do episódio ela acaba justamente dizendo pro Laenor para fugir daquela situação, fugir da tempestade, como ele diz, né? Porque realmente a situação estava muito grave, porque primeiramente estava tendo muita disputa política em volta justamente às reuniões ali da corte, principalmente entre ela e a Alicent, e aquela corte não estava chegando a nenhum consenso, porque as duas não permitiam, porque elas queriam justamente bater diferente uma com a outra, ter opiniões diferentes uma com a outra, e acabou que nada se resolvia. Tanto que a Rhaenyra, né, após principalmente as acusações dos seus filhos serem ilegítimos, acaba que ela tenta usar de uma persuasão dentro da corte, na qual ela dá a ideia justamente do seu filho mais velho, o Jacaerys, ele acabar se casando com a Elaena, né, que é a filha da própria Alicent, para juntar essas duas partes da casa, os verdes e os negros, para que eles possam governar juntos e assim acabar justamente com essas questões muito complicadas, né, que a própria Rhaenyra está sentindo e sofrendo ali na corte, né? Mas obviamente a Alicent, ela não vai querer isso por um motivo lógico, que ela sente tanto ódio ali da própria Rhaenyra, principalmente pela traição que ela sentiu, né? Por mais que ela tenha apunhalado a Rhaenyra também pelas costas, né? Acaba que essa relação não tem como dar certo, né? A própria relação da Alicent com os filhos é muito interessante, porque ela é muito protetora, ela protege justamente os filhos de tudo, né? Ela culpa justamente os filhos da Rhaenyra por tudo, né? Mesmo o Aegon, o primogênito do rei Viserys, ele se mostrar como um tremendo babaca, principalmente na cena ali de masturbação, na qual a mãe interrompe, né? Já se mostra
qual que é a índole do cara, qual que é os trejeitos do cara, né? Também tem uma cena ali que o próprio Jaehaerys e o Aegon, eles acabam sacaneando o filho mais novo da Alicent, o Aemond, por ele não ter o dragão, e eles colocam asas num porco para dar para ele. Isso mostra justamente a índole desses personagens. Uma personagem muito interessante, teve uma passagem pequena dentro do episódio, mas eu tô muito curioso, é a própria Elaena, né? A Elaena, que é a filha mais nova, né, da própria Alicent, ela tem um monólogo ali muito interessante com a mãe, justamente, que elas são interrompidas pelo Aemond. O Aemond, ele tá contando justamente para Alicent o que aconteceu em relação ao porco, e a Elaena, ela tá falando justamente de uma centopeia, e as partes que ela vai falando da centopeia, elas batem justamente como plano de fundo, uma metáfora em relação ao que tá acontecendo na própria questão do Aemond e da relação da Alicent com seus filhos. É muito interessante, é uma cena muito sutil, mas se você analisar bem, é bem interessante, né? Então é isso, pessoal, né? Um episódio muito bom, muito interessante, cheio de coisa para ser explorada, né? Eu tô muito ansioso pro próximo episódio, mas diga aí, o que vocês acharam? Quem que vocês acham que vai acabar ganhando esse jogo de poder, né? Também me diga aí o que vocês acham das coisas que eu falei, deixa aí nos comentários, tá bom? Então obrigado por ter escutado esse podcast. Esse é mais um AstaCast.